Vamos lá. 1 Samuel, gente, Bíblia, vamos ler, vamos lá. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor. Quem pode dizer um amém aí? Olha, a batalha é do Senhor. Você tem que gravar isso, você tem que celebrar isso. Gente, não sou eu, é Deus. O Senhor vai fazer algo, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, pausa aqui rapidinho, preste atenção nessa parte aqui, por favor. Tem uma revelação tão grande aqui. Está escrito assim, olha: quando o filisteu se aproximou para atacar, ele tinha uma lança. A ponta da lança pesava muito, a ponta da lança. Você imagina que ele atirava aquilo, na hora de cair, aquilo era um tiro, a lança dele, né? Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo para enfrentá-lo. Olha isso, não foi para recuar, não foi para fugir. Fala para a pessoa lá assim: porque Deus é que vai lutar. Fala para ela aí, porque Deus vai lutar. Vamos lá. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Amém. Vamos orar. Curva a cabeça, fecha os olhos, curva a cabeça em rendição assim, olha, abaixo, abaixo. Quem vai falar não é homem não, quem vai falar o teu coração não é homem não. Se rende mesmo à voz do Espírito de Deus. Pede aí para Deus falar com você, abre teu coração, pede para Ele ampliar a tua mente para receber revelação. Pede: Senhor, fala alto comigo, Senhor, grita ao meu coração, fala para Ele. Eu quero sair daqui tomado pela palavra, cheio da tua palavra. Deus, fala conosco, Senhor, fala conosco. Quantas pessoas, Senhor, saíram do trabalho direto, Senhor, vieram aqui na expectativa de que o Senhor estaria aqui nesse lugar, que o Senhor ia falar. Quantas pessoas estão aqui, Senhor, tiveram um dia tão agitados. Quantas mães, Senhor, tem que aprontar o filho para vir para a igreja. Quantas situações aqui, Senhor. Mas nós pedimos agora, fala conosco. Fala aquilo, ó Deus, que só o Senhor sabe a nosso respeito. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus quer falar com você. Amém. Se você puder anotar, gente, anote, por favor. Se tiver qualquer coisa aí, um celular, anote, guarda isso no seu coração, guarda, tá bom? Uma coisa que você precisa saber, você tem que saber isso: a vida com Deus, o caminhar com Deus, a vida com o Senhor, ela sempre vai tirar você de um lugar para outro, sempre. Isso é constante. Essa vida com Deus não permite você ficar no mesmo lugar. E lugar aqui não é físico, não é um lugar físico.
Preste atenção, isso é importante, você tem que saber isso. A vida com Deus, ela sempre, a ação de Deus na sua vida, o seu caminhar com Deus, sempre, se você se rende, se você se submete, sempre vai tirar você de um lugar e levar você a outro, sempre. E isso eu não estou falando de um lugar físico, tirar você daqui, levar, não é isso, não é físico. Por isso que alguns aqui sabem do que eu vou falar. Alguém aqui já ouviu falar assim, dimensão do Espírito? Alguém sabe isso? Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar nível espiritual? Mover espiritual? Não é estranho para você? Porque essa é a ação. Uma pessoa que não permite que essa vida com Deus, o meditar na palavra, a oração, a devocional, tempo com Deus, faça isso, tire você de um lugar e leve a uma nova dimensão, a um novo nível com Deus. Preste atenção, não existe o estar parado em Deus, não existe. Você nem percebe, mas você está recuando. Fala para a pessoa lá assim, não tem como parar com Deus. Fala aí. Não tem como você falar assim, eu vou dar um tempo. Olha, não tem como. Olha, isso é sério. Talvez você achou assim, falou, eu dei um tempo nas coisas de Deus. Você não deu um tempo, você voltou para trás. E nem percebeu o quanto você voltou para trás. Razão porque muitas pessoas oravam mais do que oram hoje. Tinham mais vida espiritual do que tem hoje, porque ela não percebe, ela é engodada, a circunstância envolve ela não percebeu que ao invés de avançar, ir a uma nova dimensão com Deus, a um novo mover com Deus, ela recuou, ela foi recuando, nem percebeu. Quando você foi ver, a distância que você está de Deus te impede de viver quebrantamento, choro, adoração, ouvir a voz do Espírito, ver o sobrenatural de Deus. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque você pensa que parou. Não, você não parou, você recuou. A palavra de hoje que eu quero ministrar, estudar com você aqui, ela tem um poder de levar você a uma nova dimensão, a um novo nível, a um mover de Deus na sua vida. Mas não é a palavra ouvida, é a palavra praticada. Amém? Vamos lá? Vamos estudar? Palavra de hoje, vamos lá. Eu não posso, mas Deus pode. Você percebe que, olha, preste atenção, você sai, e claro, gente, não é um lugar físico, é uma dimensão interna, algo mover de Deus dentro da sua vida. Você sai do não posso. Pastor, e eu vou para onde? Tudo posso. Há algo dentro de você se movendo e te levando a crer dessa maneira. Tudo posso. Então tudo que para você assim, é impossível, eu não consigo. Essa vida com Deus, essa proximidade com Deus vai te levar dizendo assim, em Deus eu posso. Porque não sou eu, é Ele em mim. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não há impossíveis para Deus. Deus pode. Então essa proximidade com a palavra, esse conhecimento tem que te levar a essa dimensão onde você sai do natural para um sobrenatural, do visível para um invisível, a crer em coisas. Gente, eu amo, e eu já falei aqui, e eu sei que os irmãos não se escandalizam comigo, eu amo conversar com um crente de verdade, não Nutella, crente que tem experiência com Deus, que tem história, que tem experiência, que fala de coisas que quem está perto não acredita, porque são coisas que viveu em Deus. Quem aqui já viveu o sobrenatural de Deus na sua vida? Coisa assim que se você falar, alguém até vai falar assim, que é isso que está falando? São coisas que só Deus pode fazer, são coisas extraordinárias demais. Gente, isso é vida com Deus. Deus pode fazer coisas tremendas.
E nós precisamos ir a essa dimensão de que Deus pode. Nós estamos muito aquém, nós estamos muito longe. Nós estamos assim muito no visível e longe do invisível. Nós estamos muito perto do natural e muito longe do sobrenatural. E aí você está perto de uma pessoa vivendo o espiritual de Deus e contando coisas. Eu me lembro, o meu padrasto, e aí eu era adolescente ainda, né? E ele contava das reuniões nas congregações de roça, congregações que os irmãos se reúnem na roça, às vezes, para fazer culto aí, tal, as coisas que aconteciam, gente. Se eu contar aqui, você vai falar assim: que isso, pastor? Mas Deus é real, Deus é real. Numa das nossas idas ao sertão, nós vamos ao sertão várias vezes, e numa dessas idas ao sertão que nós fomos, uma moça da igreja, que era aqui dessa igreja, ela queria ir conosco. Eu não lembro, mas eu acho que o valor era o que? Uns 1.700, uns 1.500 reais para 1.500, né? Porque ida e volta, alimentação lá 10 dias, tal, era uma coisa assim, 1.500 reais. E ela queria muito ir. Pastor, eu quero muito ir. E ela começou a levar bombom para a faculdade. Ela fazia bombom, chocolate, e levava para a faculdade para vender. Mas, gente, imagina, ia ter que vender muito bombom, né? Mas ela falava: eu quero ir, eu quero ir. Nós fizemos aqui na Carisma, fizemos uma ação aqui do Sertão Clama, né? E o Gabriel Guedes veio cantar aqui. O Gabriel Guedes esteve aqui, cantou aqui. Foi muito legal, foi um momento muito gostoso aqui. E uma pessoa que estava aqui no evento viu essa moça aqui no evento e me perguntou, chegou em mim e falou assim: Vanderlei, quem é essa moça? Apontou para ela e falou: Vanderlei, quem é essa moça? Eu falei: ela é aqui da igreja, aqui, está aqui com a gente aqui. Você acredita em Deus? Essa mulher falou assim: Vanderlei, diga a ela que o que ela pediu, diga a ela que Deus mandou dizer para ela que Ele vai dar para ela. Eu fui lá e falei para ela, falei: olha, uma pessoa me procurou aqui, perguntou quem você era e mandou te dizer que Deus falou que o que você pediu Ele vai te dar. Falou isso. Passou alguns dias, uma pessoa aqui da nossa igreja, uma senhora, falou: pastor, eu queria tanto ir para o sertão com vocês, pastor, mas a minha condição não dá, eu acho que eu vou atrapalhar se eu for. Ela falou assim: vocês lá no sertão, que é pau de arara, lá é quilombola, é uma situação. Ela falou: pastor, eu acho que eu vou atrapalhar, eu não vou, mas eu queria pagar para alguém ir. O senhor sabe de alguém que está querendo ir? Eu não posso, mas Deus pode. Deus pode. Por favor, diga que tem alguém aqui que acredita nisso. Diga. Gente, nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Nós estamos muito longe disso, muito longe. Isso tem que ser uma realidade nossa, nossa casa. Nossos filhos têm que olhar e saber isso, gente. Nós somos assim. Nosso DNA é esse. Desculpa, eu não consigo fazer outra propaganda para você. Nós somos assim. Nós não podemos, mas o Deus que servimos pode. Nós não conseguimos. Eu não consigo, mas eu tenho um Deus que pode. Eu tenho um Deus que pode. E Ele já está fazendo. Ele já está se movendo. Então, eu queria falar com você sobre isso. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12 a 15. Se você trouxe Bíblia, é bom abrir, mas se não trouxe, está aqui no telão, você me acompanha. Essa história que eu li para vocês de Davi, esse momento de Davi, diz que Davi, sem uma espada na mão, sem uma, derrubou e matou um gigante, né?
Então, eu fico imaginando as coisas que Deus tem preparado para nós, irmãos. Porque não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Eu não posso. Quem tem filhos? Você nunca falou isso em relação a filhos? Eu não consigo. Eu já tentei de tudo, já fiz, mas Deus pode. Eu entrego os meus filhos nas mãos de Deus. Deus vai fazer um milagre. Deus vai mudar o coração deles. Deus vai trabalhar isso. Eu não consigo. Pastor, olha, eu não abro mão dos meus filhos, mas eu confesso, eu não consigo. Mas eu tenho orado e eu sei que Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Você tem que ir nessa dimensão, gente, nesse nível, que vão até rir de você, ou não vão acreditar. Tudo bem, eu respeito isso, mas eu creio num Deus que pode, e para Ele nada é impossível, não é, né? Segundo Crônicas 20, versículo 12 e 15: ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas criancinhas de colo, suas esposas, seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Você está pronto para ouvir um negócio desse? A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, não dava para ver o chão, porque eles chegaram no lugar alto e olharam lá para baixo. Diz que o vale estava tomado de corpos. A melhor explicação que alguém trouxe a respeito desse anjo que visitou o arraial é que eles viravam a espada e matavam uns aos outros. É como se a pessoa tivesse com a espada e ela fizesse assim, ó, matava um, virava para cá, matava um, porque morreu muita gente, né? Vamos lá, como entrar nessa dimensão, né? Nesse nível, como viver esse sobrenatural? Eu não posso, mas eu estou vivendo numa situação que eu creio que Deus pode, né? Eu não consigo, não tem como eu chegar lá do outro lado, mas eu sei que Deus vai me levar lá. Eu não tenho condições, mas eu vou receber a visitação de Deus. Eu não tenho, eu já tentei, eu fiz tudo. O lindo do Evangelho, o maravilhoso desse Evangelho de Jesus Cristo, é que uma pessoa que já fez trabalhos em encruzilhada, já pegou terra de cemitério e não conseguiu, mas ela vem na presença de Deus. Deus pode. Pode ter acendido uma vela, tamanho do seu tamanho, talvez não conseguiu, mas eu quero dizer para você: Deus pode. Lá em Jó diz que Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode contar. Alguém crê nisso? Como entrar nessa dimensão de que você pode rir de mim, mas Deus pode fazer isso, né? Desde que eu abri essa igreja aqui, eu falo isso.
Se eu contasse o que eu sonho e desejo para os meus filhos, vocês iam sentar no chão e dar risada. Vocês iam falar: para, é o sonho do meu coração para os meus filhos, né? Quem me conhece então ia falar: Vanderlei, para, você está exagerando. Eu não posso, mas Deus pode. E ver Deus fazer é a coisa mais linda do mundo, né? Ver Deus agir é a coisa mais linda do mundo, né? Então, a minha situação tão diferente, né? Eu casei com a Eloide, a mulher perguntou qual regime de casamento, há 35 anos atrás, qual regime de casamento. A gente estava no balcão, nem sabia o que era isso. E aí a mulher explicou para a gente sobre separação, quem ficava com o quê. Nós não tínhamos nada. No balcão a gente falou: dona, mas não, se separar os dois estão lascados, né? Eu tinha uma barra forte, vocês não sabem o que é isso, mas era uma bicicleta, uma barra forte. Eu falei: a Eloide leva a barra forte, né? A gente não tinha nada. E ver a condição dos nossos filhos hoje, eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso, né? Talvez a minha condição, a minha situação, meus filhos não vestiriam as roupas que vestem hoje. Mas sempre chega alguém e dá, sempre chega alguma coisa e acontece, sempre chega, né? Por quê? Porque Deus pode fazer. Se você pode sonhar, Deus pode fazer. Você crê nisso? Eu queria caminhar com você e levar você a essa dimensão de crer assim. E creio assim, desculpa. Se tu podes crer, tudo é possível. Ok? Vamos lá, como é que a gente entra nesse mover aí? Então vamos lá, primeira coisa, vamos lá, aprenda a ter certezas. Fala para a pessoa do lado assim: você tem certeza? Fala aí, pergunta aí, você tem? Se não tem, não entra nessa não, não vai não, nem começa. Busque em Deus. Gente, se você me ouvir orando, deixa eu ir atrás do pastor, ele está orando, deixa eu ver o que ele fala. Eu falo isso com Deus: Senhor, põe certeza no meu coração. Senhor, não deixa uma gota de dúvida em relação a isso. Senhor, me faz glorificar o teu nome pela certeza que eu tenho de que não é porque agora não aconteceu não, mas eu tenho certeza, vai acontecer. Alguém sabe do que eu estou dizendo aqui? Agora, não, eu sei, eu não consigo nem te explicar, porque você olhando agora, você fala: mas cadê? Onde é que está? Não, espera, eu tenho certeza, vai chover, eu tenho certeza. Então você tem que buscar, gente, isso é motivo de oração. Senhor, põe certeza no meu coração, trabalhe esse coração incrédulo, trabalhe esse coração vacilante, trabalhe esse coração duvidoso. Porque quem duvida, gente, é igual onda do mar, é levado. Eu não sou assim. Pode soprar o vento, eu quero permanecer olhando para Ele, porque eu tenho certeza, Ele vai fazer. E se tardar, espera, mas não falhará. O justo viverá dessa fé. Que fé que é essa? Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Mas preste atenção, recebe, já existem. Efésios 1:3, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos, você já existem. Põe certeza no teu coração e elas vão se revelando a cada dia. Você deveria dar uma glória, porque essa palavra é real, ela é verdadeira. Celebra isso, põe certeza no teu coração: o meu Deus está trabalhando. Não fica olhando para mim não, porque não sou eu que estou fazendo. Levanta a cabeça e olha para o alto, tem um Deus que está trabalhando, e Ele está movendo céus e terras. Há anjos que agora mesmo estão trabalhando ao meu favor. Você não consegue ver, mas eu creio nisso. Essa certeza eu tenho. Isso é muito importante, gente. A certeza no coração de Davi era
tão grande, tão forte, que diz o texto que ele correu na direção do gigante. Às vezes nós temos uma ideia. Eu era adolescente aqui na Igreja Batista, na Avenida João Pessoa, e a gente era do louvor, né? Tinha uma turminha do louvor, garotada do louvor da igreja, e a gente ensaiava sábados à tarde também ali e tal, e só a galera, só a garotada, a gente era tudo adolescente, né? Entrou na igreja, gente, eu não sei, assim, entrou na igreja, entrou um homem adulto, alto, forte, possesso, gente, por um demônio. Imagina, gente, foi uma loucura. Eu já contei isso aqui. Imagina, aquele homem, um demônio ali. A rapaziada caiu tudo de joelho e começou a orar. E eu já tinha visto o R.R. Soares. Achei que, falei, eu vou encarar esse negócio. Porque o que eu ouvia falar? Eu ouvia falar o seguinte: o Espírito de Deus está em mim, ele não vai conseguir olhar para mim, porque eu estou com a glória de Deus, né? Eu estou com Deus, ele vai tremer. Eu tinha isso na cara, eu vi o pessoal da televisão, eu falei, vai dar certo. Quando aquele homem chegou, gente, eu era adolescente, olhando para cima, aquele homem assim, falando aquela voz de santo Deus, que voz horrorosa aquela, falando aquilo lá, eu tremia, mas eu tremia todo, e o pessoal tudo de joelho, né? Só eu de pé. Mas o que eu fazia? Eu falei, ele não vai olhar para mim, ele não vai conseguir olhar para mim, porque eu estou cheio da glória de Deus. O homem encarou eu de frente assim, os olhos vermelhos assim, ele me olhou. Quando ele me olhou, eu que não consegui olhar para ele. Eu pensei que era águia, eu era galinha. Jesus amado, santo Deus, aquele homem daquele tamanho, falando grosso, possesso, e a porta longe para sair correndo, e como é que eu vou fazer isso agora? Gente, preste atenção. Nessa hora, adolescente, menino, eu ouvi a voz de Deus, que me disse: se você correr, ele vai matar você. Falou assim, eu ouvi isso. Ele tinha um negócio no pescoço, um patuá, uns negócios no pescoço. Eu levantei minha mão assim, tremendo, gente. Eu tremia que nem, olha, eu não tenho vergonha de falar isso para você. Eu coloquei a mão naquilo, e eu falei, em nome de Jesus, e eu arranquei do peito daquele homem. Ele caiu, pensei que ele tinha morrido, ele caiu no chão. Quando ele levantou, ele estava sem o demônio. Quem estava orando, levantou, deu tapinha nas minhas costas. Eu falei, não fui eu não, cara, eu estava igual vocês, só não estava de joelho. Mas quando eu falei o nome de Jesus, olha, eu sinto até vontade de chorar, porque eu imagino que quando eu falei o nome de Jesus, um anjo deve ter dado um tapa naquele demônio. Não corra, eu estou com você. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, essa certeza eu tenho, Deus está comigo aqui. Deus está comigo aqui. Abraão creu dessa maneira, está escrito lá. Abraão creu até que Deus traria dos mortos o seu filho de volta. Deus faria isso. Pergunta a pessoa do lado, você tem certeza? Pergunta aí. Vamos lá? Quem está comigo aí, vamos anotar, gente, estuda aí, vamos lá. Segunda coisa, aprenda a usar as palavras. Aprenda. Não seja tolo no falar, aprenda a usar palavras. Palavras são importantes, palavras têm poder, gente. Nós precisamos aprender. Eu nunca fui assim, a gente era de rua, né? Estudei no Costa Braga, magrinho, fraquinho.
Mas a gente falava assim que a gente ganhava no grito. Já ouviu falar isso? Sem ganhar no grito? Parecia cachorro pequenininho e pudo, que late. Era assim, ganhava no grito. No grito. Aquele homem treinado, com escudeiro, o cara tinha um outro lá. Davi desceu sozinho. Davi não levou nem alguém com ele. Nada, Davi sozinho. Mas olha, preste atenção aqui. Mas se você souber usar as palavras, Deus vai honrar a tua palavra. Oh, gente, isso é muito importante, você deveria anotar isso. O Senhor vai honrar a tua palavra. Entra dentro da tua casa e libera a palavra. Diga, é proibido e ilegal entrar aqui. É proibido e ilegal a ação de Satanás aqui, é proibido. Todo prejuízo eu repreendo aqui, não pode. Nunca fez isso, gente. Daqui para fora, há poder nas tuas palavras. O céu está com você. Imagina, o gigante está ali, vê um menino com estilingue. Golias achou que era brincadeira aquilo, mas o menino vem falando, gente, falando. O menino vem falando e ele fala assim: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu matarei. Quando ele fala isso, o gigante já deve ter ficado assim: que isso? E ainda fala assim: e eu vou cortar a sua cabeça. O gigante deve falar assim: tem alguma coisa errada aqui. Ninguém fala assim comigo. Mas eu sei em quem eu creio. E o meu Deus não me deixará ser envergonhado. Cri, por isso falei. Deus está comigo. Essa história é muito bonita, essa que eu vou ler para você. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 20 até o 23, e o 26. Eu vou ler, é uma história bonita, vale a pena ler inteira. O empregado levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, porque ele estava gritando de dor de cabeça. Ele estava trabalhando com o pai falou para alguém: leva ele para a mãe. Quando levaram para a mãe, ele deitou no colo da mãe e começou a chorar de dor de cabeça. A mãe o segurou no colo, mas o menino piorou, e lá pelo meio-dia morreu. Morreu aonde, gente? No colo da mãe. Parou de respirar no colo da mãe. A mãe aflita levou o corpo do filho para o quarto do profeta e o deixou na cama, saiu deixando a porta aberta. Ela foi depressa procurar o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta, pois tenho de ir procurar o homem de Deus e volto logo. Mas por que tem que ser hoje? De ser hoje, perguntou o marido. Hoje não é dia de festa religiosa, nem sábado. Ela, porém, respondeu: está tudo bem. Alguém pode falar assim comigo? Diga assim, vai. Está tudo bem. Os incrédulos não falem nada. Falem de novo assim comigo. Está tudo bem. Que loucura isso. Alguém vai perguntar assim: por que você está falando isso? Porque eu não posso, mas Deus pode. Está tudo bem. Corra, Geazi, e vá encontrá-la. Pergunte a ela, faça essa pergunta para ela. Eu quero ouvir ela falar. Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Olhe para cá. Deus não é como homem, porque Deus vê se Ele olhar o meu coração agora, Ele vai ver que não está.
mas a palavra da minha boca não é de acordo com o que eu estou vivendo, é de acordo em quem eu creio. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquele que pode. Eu estou falando é dele, não é de mim. Quando eu falo está tudo bem, eu não estou falando de mim, você não está entendendo. Eu não estou falando das circunstâncias, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando dele, porque ele está vindo aí, e ele vai fazer algo. Eu estou crendo no Deus. Nós precisamos, gente, aprender a chamar as coisas que não são como se já fossem. Precisamos, irmãos, ser proféticos. Nós temos que ser, irmãos, ir a essa dimensão, ir a esse nível, ir a esse mover, aonde as coisas não são como parecem, que nós não andamos por vista, nós andamos na promessa. Eu estou falando da promessa, e a promessa me garante, pois fiel é o que prometeu. Por isso mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu. Não mude a sua palavra. Amém? Vamos lá. 3. Vocês lembram do primeiro? Só lembrou quem anotou. 3. Deixe claro que não é você, é Deus. Deixa claro, isso não pode ter dúvida. Olha aqui para mim, olhe para cá, olha aqui. Satanás não vai respeitar você, vai respeitar o Deus que está sobre a sua vida. Deixa claro isso, claro. Não brinca comigo não, porque não sou eu que estou falando não. Olha, quem está entendendo isso? Talvez você está olhando para mim e você está rindo. Não faz isso não, porque não sou eu não. Tem alguém que está sobre mim, e maior é o que está comigo, e muito mais são os que estão conosco. Não sou eu não. Não vai na embalagem não. Não olha no cuidado que você pode estar achando errado. Não vai não. É o Deus que eu sirvo. Seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como latão reluzente. Não brinca não. Amém? Alguém crê nisso? Deixa claro isso, gente. Isso tem que estar assim, para todo mundo tem que saber. Isso é a realidade da minha vida. Eu estou nessa dimensão, eu estou nesse nível, nesse mover, que é Deus, tudo é Deus na minha vida, é Ele que vai fazer, porque se Ele não fizer, eu estou lascado, porque eu não posso, mas Deus pode. Todos que estão aqui, disse Davi, reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Eu acho que ali caiu a ficha de Golias. Eu acho que ali, nesse momento, Golias falou: gritei para a pessoa errada. Eu pensei que eu estava gritando aqui, mas quem estava ouvindo? Eu acho que ali ele percebeu que ele ia perder. Você tem que deixar claro isso, gente. Todo mundo tem que saber isso. Todo mundo, de perto e de longe. Que na sua vida, tudo é Deus. Tem um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Eu tenho um Deus, e eu sei quem tenho crido. Eu não posso, mas Deus pode. Ele é a minha bandeira. Ele é a minha bandeira. Davi sabia algo que Saul não sabia, seus conselheiros não sabiam. E não sabendo isso, você não vai a lugar nenhum.
Aquele moço sai da tenda e vê o exército inimigo tudo cercado, assim, ó, tudo cercando aqui. Ele volta para dentro e fala para o profeta: estamos perdidos, não temos como escapar. O profeta fala: Deus, abre os olhos dele, para que ele veja quem é que luta, quem é que nos defende. Por isso que o salmista diz: se não for o Senhor, em vão vigia a sentinela. Porque quem guarda mesmo não é alarme, gente. Não é alarme. Aqui na Carisma, nós temos seguro, Porto Seguro, cerca elétrica, 6 câmeras, sensor, alarme monitorado. E vou falar o que vocês não sabem. Todo dia passa alguém aqui na frente. Todo dia passa alguém aqui na frente. Do Aganjuê, passa aqui na frente. Todo dia. Sabe que Satanás respeita o alarme monitorado? Mas tem um anjo. Você não vê, mas tem um anjo. Você tem que deixar claro quem é que é. Não sou eu, não é. Na minha força eu não consigo. Não consigo. Lá na Associação Carisma colocaram uma caveira de gesso, com cobra entrando e saindo de dentro da caveira, na porta. Acenderam velas. Eu não consigo lutar contra isso, porque isso é sério, isso não é brincadeira, isso não é brincadeira. Mas tem um Deus guardando, tem um Deus, tem um Deus. Cuidado. Deixe claro quem governa a sua casa. Deixa claro quem está sobre a sua vida. Deixa claro. É Deus que guarda meus filhos. É Deus que guarda o que eu tenho. Algumas pessoas me procuram, compram um carro. Eu não sei se ela pensa que eu vou benzer. Aí ela traz a chave: pastor, tal. Eu vou lá. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse bem que Deus está te dando. E na oração eu digo: em nome de Jesus, não é em mim, não é. Em nome de Jesus, torna proibido e ilegal alguém tocar. Torna proibido e ilegal o enganador, o violento, tocar. Pois nós declaramos que é teu. É teu, Senhor. Já fez isso na sua vida? Josafá, Deus falou claro, foi tão lindo, porque ele estava falando com Deus, Deus podia falar com ele. Mas no meio de toda a congregação, para que todo mundo ouvisse, está claro, a voz de Deus veio e disse: essa luta não é de vocês, ela é minha. Todos, gente, ouviram. Você precisa buscar isso. Você tem que entrar nessa dimensão. Eu não posso, mas vocês vão saber que eu tenho um Deus que pode. Você tem que ter isso, gente. Você precisa, né? Segundo Crônicas 20:17, quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. 4, vamos lá. Faça o que você pode
para ver Deus fazer o que só Ele pode. Alguém aqui acredita? Que amém horroroso. Alguém acredita? Amém. Vai lá, vai fazer. Bate, a porta abre. Vai lá no médico, vai fazer a consulta, vai fazer o exame, vai no advogado, vai lá, faz tudo que você pode, e já comece a agradecer, porque Deus vai fazer o que só Ele pode. Comece a agradecer. Deus vai fazer, Ele vai mover céus e terra ao teu favor. Alguém acredita nisso, gente? Faz tudo, eu vou. Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa. É hilário. O cara tinha tanta coisa gigante. Davi pega uma funda, gente, um negócio, pega pedra de rio. É tudo que eu posso. Você vai dar risada de mim. É tudo que eu posso. Mas eu vou ver Deus fazer o que só Ele pode. Eu não quero falar nisso. E quem me conhece aqui, está comigo aqui, sabe que eu não isso é coisa que Deus trata com você. Mas na minha casa, a gente toda hora fala sobre isso. O que eu posso fazer é dar a minha oferta, ser fiel na minha oferta, no meu dízimo. Toda hora em casa eu estou perguntando: como é que está a nossa oferta? Às vezes me pergunto: por que a igreja está precisando de dinheiro? Não, a gente não dá porque a igreja está precisando de dinheiro. A gente faz o que nós podemos fazer, e nós vamos ver Deus fazer o que Ele pode fazer. Porque quem semeia, colhe. Faz tudo que você pode, tudo que você puder, faça, e já se prepara, porque Deus vai fazer o que só Ele pode. O reino de Deus é assim, como um homem que lança a semente na terra. Planta, meu irmão, planta, cava o chão, e faça isso nem que seja chorando, porque os que semeiam com lágrimas voltarão com riso. O gigante levou uma pedrada na testa, cravou a pedra, ficou presa aqui, mas ele caiu para frente. Eu gosto de uma história que aconteceu comigo, porque nós éramos adolescentes na igreja e duro. Quem foi adolescente duro, pobre? Duro mesmo, duro. A gente saía para a rua para andar, porque não tinha para onde ir, não tinha dinheiro. Já fez isso? Quem fez? Eu quero até ver. Quem dá esse testemunho andou duro? Olha lá, irmão. Duro. Saía e voltava. Gastar como? E a gente ia ver a roda gigante ficar girando. Ia no parque, a gente via a roda gigante girando, mas não tinha dinheiro nem para comprar o negócio da roda gigante. Mas a gente juntava moeda na igreja. Era um grupo. A gente, aqui, vem cá. E a gente comprava uma Bíblia. Com moeda. A gente comprava a Bíblia. Aquela Bíblia preta de zíper. A gente comprava. E aí, ia para o culto. Ficava orando o culto inteiro para alguém aceitar Jesus. Primeiro a gente orava para o pastor fazer apelo. Pastor, faz apelo. O pastor fazia apelo para alguém aceitar Jesus. Quando alguém aceitava Jesus, que o pastor, porque a gente estava com o olho fechado, o pastor falava: glória a Deus por uma mão que se levanta. Gente, era delírio. Era gol do Palmeiras. Era delírio. Aí, os corintianos tudo faz assim, segue o barco. Aí a gente dava a Bíblia, pegava a Bíblia comprado com moeda e dava a Bíblia para a pessoa. Eu fui numa igreja, Eloy estava comigo, nós fomos numa igreja, aniversário de uma igreja. Uma mulher veio falar, eu já contei isso aqui. Uma senhora veio procurar falar e falou: você é o pastor Vanderlei? Eu falei: sou eu sim. E ela falou: olha, você não sabe quantos anos eu te procuro para te agradecer. Gente, eu não sei quem é,
não sei do que a pessoa está fazendo, eu faço aquela cara de paisagem, sabe? E ela falou assim: você foi a primeira pessoa que colocou uma Bíblia na minha mão. Hoje eu sou pastora, prego o Evangelho. Eu juntei moeda, fiz tudo o que eu podia. Deus fez o que Ele podia. Essa mulher está ganhando vidas para Cristo. Essa mulher está edificando o reino de Deus, por causa de moeda que comprou uma Bíblia. Faz tudo o que você pode e se prepara, porque Deus vai fazer o que só Ele pode. Eu não posso, mas Deus pode. Crê nisso? Vamos lá. Último, termino. Vamos lá. Diga ao problema que Deus é maior. Eu sinto que eu estou melhorando, né? Porque no começo do meu ministério eu tinha uma dificuldade de ouvir, gente. A gente que é fleumático, eu tinha dificuldade de ouvir, ficar ouvindo a pessoa falar. Porque tem gente que gosta de falar do problema, já viu? A pessoa chega perto de você e ela está falando do problema. E quando você pensa que ela está terminando, ela faz um up assim, ó, e começa o problema de novo. Parece que ela lembra de mais alguma coisa. E eu estou ali esperando que hora que eu entro no assunto. Eu estou com o pezinho assim, ó, esperando a mulher acabar para eu poder falar alguma coisa. Por exemplo, e aí está lá, falando problema. Aí quando eu penso que agora a pessoa parou, daquele rasante, e volta no assunto de novo, né? Eu espero. Agora eu espero. Antigamente a boca coçava, queria falar. Você já tentou falar para o problema que você está enfrentando, que você crê num Deus que pode? Deus pode curar, Deus pode fazer, Deus pode pagar. Deus é Deus de provisão, Deus é Deus de milagre. Ele pode fazer para agora. Deus pode, e eu creio que pode. E se Ele não fizer, eu espero nele. Deus pode apagar o fogo, mas se Ele não apagar o fogo, vamos para o fogo. Deus pode. Como é que a música fala, gente? Tem a música que a gente canta aqui, fala, fazer o leão jejuar. Lembrei. Não tem a música aqui que a gente canta? Como é que é? Leão jejuar. Não tem? Gente, imagina eu no louvor. Ia ser um negócio, velho. Alguém canta um pedaço da música para mim, me socorre, pelo amor de Deus. Aí, ó, eu cantei igualzinho você. Você cantou, ninguém falou nada. Eu cantei. Faz o leão jejuar, não é assim? É, ué. O que é isso, fazer o leão jejuar? Põe a mão na boca dele. Mas isso, gente, é para quem fala para o problema, que maior que o problema, existe um. Existe um. Um homem estava orando por uma mulher, e essa mulher chorava, pedindo a salvação do filho. Só que o filho é bandido, violento, perigoso. O homem estava orando por ela, impôs as mãos sobre ela e disse: assim diz o Senhor a respeito do seu filho. Ele é violento, eu sou mais do que ele. Ele é assim, eu sou mais do que ele. E ele vai me servir. Diga a Senaqueribe que do jeito que ele vem, ele vai voltar. E ele não vai pôr escada no muro. Diga para ele.
Por quê? Porque Deus é maior. Só que você precisa aprender a falar isso. Você não está aprendendo, não está sabendo lidar. Por isso que você não vai nessa dimensão aonde você fala para o problema que o Deus que você entregou sua vida é maior e Ele pode. Deus pode. Quando você faz isso, não sei se alguém acredita nisso, eu respeito, mas quando você consegue fazer isso, o céu diz amém. Anjos bradam, porque você declarou: Deus é maior. Deus é maior. Os anjos dizem amém. É verdade isso. Tem um que se assenta num alto e sublime trono, e Ele é Rei dos Reis. É claro que falando assim, né, a gente não... Davi está diante de um homem. 1 Samuel 17, 4-7 descreve esse homem. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava quantos? Quantos? É um monte de gente aqui que não pesa nem isso. O cara carregava no peito a maioria das mulheres aqui. Gente, vocês têm que ter fé, gente, não é possível. Se eu sou mulher nessa hora, eu digo: é comigo que está falando, menos de 60. O cara carregava no peito 60 quilos. Também usava caneleira de bronze, carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear. A ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava na frente dele. Essa pessoa, Davi disse: meu Deus é maior. Meu Deus é maior. E eu acho que ele não acreditou na hora. Pagou para ver. Quando pagou para ver, caiu de testa no chão. Ninguém fica de pé diante do Senhor. Quando Ele fala, a terra treme. A terra treme. Aleluia. Eu ficaria a noite inteira pregando só isso para você. Agindo Deus, ninguém impedirá. Cale-se diante dele a terra. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Quem não te temerá? Pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Curva a tua cabeça. Deus pode, você não pode. Não fique triste comigo, eu estou dizendo isso, você não pode, mas Deus pode.